recentemente nas mídias sociais, relacionada a esse surto do coronavírus e que diz respeito ao possível efeito deletério ou malefício que algumas medicações comumente usadas para tratamento de doenças cardíacas poderia piorar ou agravar a infecção pelo coronavírus. São duas classes de medicamentos que foram mencionados, até inicialmente em uma carta de um grupo de médicos enviado a um jornal médico britânico, sugerindo que, do ponto de vista experimental, haveria uma interação negativa entre o bloqueio de uma enzima através do qual essas medicações agem para o tratamento cardiovascular e a facilitação da replicação viral ou o agravamento do quadro clínico, eventualmente por causa do bloqueio dessa enzima. Essas medicações, que são de duas categorias, uma chamada de bloqueadores da enzima de conversão da angiotensina, que são medicações bem conhecidas, o enalapril, o captopril, o lisinopril, e também uma classe de drogas com ação um pouquinho diferente, mas também agindo no mesmo sistema cardiovascular, que são os bloqueadores do receptor da angiotensina, que é o losartan, o candesartan e outras medicações dessa linha. Essas medicações elas são muito utilizadas em três situações clínicas principais. Primeiro, no tratamento da hipertensão arterial, em que elas são consideradas drogas de primeira linha. No segundo, no tratamento de quadros de insuficiência cardíaca, que é aquela situação em que o paciente tem um coração dilatado, que a função de bomba do coração não é adequada e, consequentemente, existe retenção de líquido e um quadro de cansaço ou falta de ar aos esforços. E na terceira situação seriam os pacientes que sofreram um infarto agudo do miocárdio recente e que essas medicações são utilizadas também de maneira rotineira. Cabe ressaltar que em duas dessas situações, no tratamento da insuficiência cardíaca e no tratamento dos pacientes pós-infarto, essas medicações são fundamentais porque elas reduzem a mortalidade dos pacientes nessas situações clínicas. Em relação ao tratamento da hipertensão arterial, essas drogas também são de muito benefício, porém existem outras alternativas, outras drogas que podem ser utilizadas para controle da pressão arterial, porque no cenário de hipertensão arterial o que é importante é manter a pressão arterial mais próximo do normal. Então muitos pacientes têm me procurado e procurado outros colegas cardiologistas perguntando sobre o efeito dessas medicações, se devem ser suspensos ou não, devido a essas questões que foram levantadas inicialmente até na mídia médica. Bem recentemente, baseado também nesses boatos que surgiram, sociedades médicas muito importantes, como a Sociedade Europeia de Cardiologia, as Sociedades Americanas de Cardiologia e também o Departamento de Hipertensão Arterial da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, emitiram notas mais ou menos na mesma linha, dizendo que não existe evidência de malefício dessas medicações no cenário da pandemia de coronavírus e que, portanto, elas devem ser mantidas a não ser que exista uma orientação médica em contrário. O que eu tenho falado aos meus pacientes é o seguinte: nas situações de insuficiência cardíaca e pós-infarto, essas medicações certamente não devem ser suspensas, porque, como eu havia comentado anteriormente, elas reduzem a mortalidade, ou seja, a chance de morrer desses pacientes, coisas que outras medicações que também são usadas nessa situação não conseguem fazer. Já no tratamento da hipertensão arterial, acho que deve prevalecer o bom senso. Existem várias outras linhas de drogas, de remédios que são também igualmente eficazes no tratamento da hipertensão arterial, e dessa forma eu acho que tem que haver uma discussão bem franca do cardiologista com os seus pacientes sobre as possibilidades de troca de medicação por um período breve, né, ou limitado, quando essas drogas são utilizadas unicamente para o tratamento da hipertensão arterial, visto que a gente pode fazer uma substituição segura por outras medicações que são igualmente eficazes.
Já como eu havia ressaltado anteriormente, no cenário de pacientes com insuficiência cardíaca ou que sofreram infarto, eu acho que essas medicações não devem ser suspensas, né, com as evidências atuais que não apontam nenhum problema do uso dessas medicações nesse cenário, porque o benefício potencial delas em termos de redução de mortalidade é muito superior a um eventual efeito, efeito associado à infecção ao coronavírus. Então, eu endosso as recomendações dessas sociedades de cardiologia, mas acho que em alguns casos selecionados, após se conversar longamente com o paciente, especialmente se esse paciente usa essas drogas apenas para tratamento da hipertensão arterial e eventualmente pode ser feita uma substituição temporária por outras drogas, eu acho que nesse caso o bom senso deve prevalecer, visto que essa epidemia do coronavírus é uma situação nova, é uma doença nova, que nós não conhecemos ela profundamente. Então, acho que a prudência recomenda que, quando a gente possa fazer essa substituição com segurança, que eventualmente isso possa ser considerado após uma conversa entre o cardiologista e o seu paciente. Era isso. Uma boa tarde a todos.